Olá galera, mais uma vez aqui nosso canal da Evoluir para colaborar aí com vocês que moram em condomínios ou você que trabalha ou gere uma empresa, que a gente possa colaborar, melhorar, otimizar todo o processo de segurança no que se refere à proteção de uma comunidade, se for condomínios, ou patrimônio, no caso de uma empresa, não apenas a parte patrimônio, falo de bens materiais, mas falo de funcionário também, que é um patrimônio, é um bem, vamos dizer assim, da empresa, tá? Dessa vez eu tenho uma dica para dar para vocês aqui, que não veio através de rede social, nem de e-mails, nem do nosso WhatsApp, inclusive. Foi uma experiência bem bacana que aconteceu em uma consultoria que foi prestada para um condomínio, que eles estavam com a intenção de fazer uma troca da empresa que presta um serviço terceirizado de portaria. E foi uma experiência assim, bem bacana para o pessoal que administra o condomínio, porque muitas vezes eles têm uma intenção muito bacana, mas faltam alguns conhecimentos no que se refere a alguns detalhes na hora de fazer a contratação de um serviço, Infelizmente, no atual país que a gente vive hoje, a gente vive muito além do preço, o mais barato. Então, geralmente se faz um orçamento, aí escolhe-se o mais barato e vida que segue. Aí os condomínios acabam tendo problemas. Então, a minha intenção para vocês aqui hoje é dar 3 dicas, eu chamaria o tripé de uma contratação segura para o condomínio, ok? Vamos falar hoje, o condomínio ele contrata um serviço de portaria ou substitui um serviço de portaria terceirizado por 2 motivos: ou é o preço, ou é o serviço que está deixando a desejar. A prestação de serviço não está legal, está tendo problemas, enfim, uma série de problemas, tá? Então vamos falar inicialmente de preço. Então, quando a gente vai fazer um orçamento, isso é padrão, é básico, a gente geralmente vai cotar 3 empresas, vai chamar as 3 empresas, vai solicitar para essas empresas, cada uma delas fazer o orçamento. A primeira coisa que vocês do condomínio precisam realmente entender, olha só que sensacional, qual é o preço real que vocês atualmente pagam na tua portaria. Porque aconteceu nesse condomínio específico, falando o seguinte: Rodrigo, eu pago aqui X mil reais por mês. Eu perguntei para o síndico, da onde o senhor tirou essa informação? Ele me disse, olha, da administradora de condomínios. Ah, legal. E da onde a administradora de condomínios tirou essa informação? Ah, porque esse daqui é o boleto que é pago para empresa terceirizada. Então, logo, esse é o valor. Gente, tem que tomar um cuidado muito grande, porque tem administradoras que retém os impostos trabalhistas municipais, federais, estaduais direto na fonte. E na razonete, da prestação de contas, geralmente, tô falando que é regra, tá? Das administradoras de condomínio, tem lá o valor pago para a empresa de portaria, X mil reais, pago para ela, e outros X mil reais de impostos. Só que o valor do que é pago para a empresa fica aqui, e do que é pago de impostos geralmente fica lá no final do demonstrativo. Então a primeira coisa que eu vou dar de sugestão para vocês, assim, não é eu perguntar o boleto, qual que é o valor do boleto que é pago para a empresa terceirizada, mas sim perguntar o valor da nota fiscal. Porque o valor da nota fiscal está lá, o valor que será pago para a empresa e o valor que são os impostos, tá certo? Então, pergunte primeiro, entenda qual que é o preço da tua portaria. Pergunte para a administradora qual que é o valor da nota fiscal, não do boleto. Porque os boletos eles podem ser separados, os impostos pagos de uma forma e para a empresa pagos de outra, tá certo? Tem imobiliárias que faz esse trabalho, de eles mesmos pagarem imposto para não deixar o condomínio dentro de uma solidariedade trabalhista, que é um dos vídeos, uma das dicas que a gente deu também, tá certo? Então, entendimento de quanto custa.
Depois disso, vocês precisam ter, depois que vocês terão, na realidade, os preços de cada empresa, né, no caso. Só que preço, gente, é uma ciência exatamente, é uma ciência exata, não pode ser no chute. Então existem muitos custos atrás de uma portaria que muitas das vezes você que está administrando o condomínio não sabe. Eu vou dar alguns aqui, tá? Por exemplo, eu estou falando isso por funcionário, nem vou falar no conjunto da obra. Tem o salário dele, tem o vale transporte dele, tem VR, né, que é o vale refeição, tem o VA, que é o vale alimentação. Além disso, tem que estar previsto dentro desse preço o proporcional de 13º salário, proporcional de férias, proporcional de 1/3 de férias. Tem que estar previsto ali 1/12 de aviso prévio, tem que estar previsto ali o FGTS, tem que estar previsto o INSS, tem que estar previsto ali a multa de 50% sobre o FGTS em caso de demissão sem justa causa, tem que estar previsto ali custo com uniforme, custo com telefonia, tem que estar previsto, deixa eu ver o que mais, eu só coloquei alguns exemplos, e sem falar que em cima de tudo isso ainda vai vir os impostos para cada região, né? Tem lá o DAS, tem o ISSQN, tem o ISS, e muitas vezes o governo leva essa fatia sem fazer absolutamente nada, né? Então, muitas das vezes, precinho abre o olho, porque eu solicitaria para a empresa que está me passando um orçamento, né? Uma planilha aberta com os custos, para mim entender o que está sendo pago ali. Essa dica é extremamente valiosa, né, para você. Então a gente falou de preços e como entender os preços. Agora vamos falar do orçamento em si. Gente, assim, ó, uma empresa de portaria que você liga ou que você manda um e-mail solicitando o orçamento e que ele manda esse orçamento para você por e-mail sem medo de errar, pode descartar. Porque cada condomínio tem a sua particularidade no funcionamento de uma portaria. Essa empresa, ele tem que ir lá conhecer primeiro as rotinas do porteiro, qual é a função, qual é a rotina dele. Porque se atualmente esse condomínio está querendo trocar por questão que o serviço não funciona, a pergunta é, o problema é a empresa que não trabalha direito ou o condomínio não tem uma estrutura adequada para fazer ou para atender a expectativa do próprio condomínio. Então é só indo lá para ver a estrutura, a rotina de trabalho, conversar com o síndico, subsíndico ou quem estiver envolvido, qual a expectativa dele nesse atendimento, quais são as prioridades, quais são os recursos tecnológicos que tem, se tem controle de acesso social, veicular, se o interfone funciona, se funciona bem, como é que funciona o acesso de visitantes, sabe? Uma colcha de retalhos, né, de informação para poder não apenas dar o preço correto, né? Porque já aconteceu de, por exemplo, contratar serviço de portaria para um hotel, só que o hotel quer que o cara fale inglês. O preço tem que ser outro, porque o profissional é outro. Então, cada condomínio tem a sua particularidade e tem que ter o seu preço diferenciado também. Então, olha, eu posso falar que sem medo de errar, a empresa que vai, ou melhor, que ela não vá até o condomínio para dar não apenas o preço, mas conhecer o seu futuro cliente, poder pontuar alguns ajustes que precisa ser feito para que o serviço ele consiga ser entregue dentro da expectativa que o cliente ele está colocando, é um assunto muito relevante, é muito importante, tá? E por último, depois que você analisou as questões de preço, o cara ele foi lá, ele fez a vistoria no condomínio, fez uma análise de risco, de procedimentos e tudo mais. Vamos imaginar que você gostou de uma empresa específica. Para concluir, para que você não tenha
problemas de ordem trabalhista no futuro, mesmo sendo terceirizado, que a gente fala da questão da solidariedade, eu já falei isso em outros vídeos aqui, você peça para essa empresa certidões negativas de impostos federais, municipais, estaduais e principalmente trabalhista. Para que, se é uma empresa que já tem histórico de atrasar imposto, principalmente trabalhista, gente, é algo que eu já descartaria. Então, gente, toma muito cuidado ao contratar empresa única e exclusivamente por conta de preço, porque muitas vezes você coloca uma empresa que tem um precinho a mais ali, mas muitas vezes você divide isso por, sei lá, 100, 200 apartamentos, acaba saindo 2, 3, 5 reais a mais para cada morador, mas a segurança que vocês vão ter de ter uma empresa séria. E, gente, quando a gente fala de empresa séria, não estou falando de tamanho, só empresa que é de nível nacional. Não, muitas vezes uma empresa até de menor porte, mas que tenha esse comportamento, pode contratar que você não vai ter dor de cabeça, tá certo? Espero que essa dica tenha ajudado você de alguma forma, como ajudou um cliente nosso. Siga-nos, continua mandando pergunta pra gente através das nossas redes sociais, se inscreva lá no nosso canal do YouTube, no nosso Facebook, pode mandar pelo WhatsApp também as perguntas que, na medida do possível, pelo menos uma vez por semana ou até mesmo duas, eu acabo respondendo, tá certo, galera? Um abraço, até a próxima!